Olá, esse é o programa Pátria Tricolor, ao vivo do estúdio da Acesso Digital. Os nossos apoiadores, que você viu na tela, e nós, dando continuidade aos programas que nós já viemos fazendo ao longo dessas 2 semanas, nós temos hoje como convidado o candidato Paulo Odoni, atual presidente do Grêmio, candidato à reeleição, para esse nosso debate, de mostrar as ideias de todos os candidatos que estão disputando o pleito na eleição do Grêmio. Boa tarde, presidente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade da gente conversar aqui com os gremistas. Que bom. E então, basicamente, a gente está oportunizando aí para todos os candidatos. Esse programa é um programa especial. Você, internauta, saiba que a gente tem 1 hora de duração, diferente dos programas de 40 a 45 minutos. Então, nós daremos já ao presidente a oportunidade, e as primeiras perguntas são nesse sentido, do seu projeto, agora do novo projeto para esse novo período de gestão, sabendo que o senhor já atualmente é presidente, mas o que vem para frente ainda, presidente? Pois é, Carlos, é assim, né? Todo o projeto que está aí e que para nós começa realmente a ser concretizado a partir do dia 8 de dezembro, com a inauguração da Arena, ele, na verdade, começa ali, não parece assim que inaugurando a Arena termina o projeto Arena. Lá atrás, há anos atrás, quando nós nos deparamos lá com o Grêmio no fim de 2004, na 2ª divisão, e por todas as questões havidas, com o MCL completamente falido, sem condições, a gente estabeleceu alguns projetos de curto e de médio prazo. O curto era suspender a sangria que se tinha, né? A gente tinha lá execuções, a maioria trabalhistas, etc. O Grêmio estava completamente atado, paralisado. A gente atacou isso e agora, 7 anos depois, a gente conseguiu comemorar o final disso, que a gente chamava a 3ª folha que o Grêmio tinha. A folha dos atletas, a folha dos seus funcionários e esta folha que eram de reclamatórias trabalhistas, dívidas do passado. Nesse período, o Grêmio aí pagou mais de 40 milhões de reais. E não faz um mês a gente terminou com essa folha pagando a última parcela. Quando entrava um dinheiro assim, vendeu o Anderson, 20%. Não vendeu ninguém, era um pingadinho todos os meses para o advogado principal desse grupo aí, o Dr. Décio Lenhaus, do Sindicato dos Atletas, poder cumprir com seus clientes. E ele nos ofereceu uma costelão 12 horas, daquelas, para comemorar que tinha terminado. Aí brincou comigo. Ele disse: presidente, eu vou ficar pobre, não tenho mais honorários, agora eu tinha todos os meses. Depois ele disse: mas eu sou gremista também, quer dizer, além disso, o Grêmio não gerou nenhuma nova reclamatória nesse tempo. Então, a gente encerrou a folha, essa 3ª folha. É impossível tu ter grandes títulos, grandes times, tu tem que pagar 3 folhas de pagamento. E era mais ou menos o que acontecia com o Grêmio. Se tu imaginar na tua empresa, tu pagando uma 3ª folha lá fora. E isso foi uma coisa. A outra foi a emergência de sair, evidente, com o futebol da 2ª divisão, que nós conseguimos sair com um time sem técnica, sem nada, mas com muita moral, muito caráter, muita garra, né? A gente disse lá no final da Batalha dos Aflitos para eles, lá que estavam vibrando, vocês pensam que ganharam por causa que tem muito futebol? Aí eu brinquei: não tem futebol nenhum vocês, o que vocês têm é caráter. E foi aquele time assim, de um catado, que conseguiu sair dali. Então se tinha que fazer um time para o futuro. E o futuro do Grêmio, para poder ter base, para nunca mais cair na 2ª, para poder ser autossuficiente, foi a ideia de um projeto que parecia um sonho, uma maluquice, que foi o Projeto Arena. Por que o Projeto Arena? Hoje, nós temos o Olímpico esse tempo todo, com 60 anos, todos nós amamos o Olímpico, estamos fazendo todas as homenagens possíveis ao Olímpico. Aquele abraço foi maravilhoso, como é que quase 20 mil pessoas ou mais vão lá sem festa, sem jogo, sem show, para abraçar um estádio, né, de cimento. Fizemos o aniversário lá e vamos fazer outras homenagens ao Olímpico. Mas com 60 anos e com a concepção que ele tinha de muito ferro, cimento e quase nenhum retorno, ele custa caro para o Grêmio, a manutenção anual. Você tira dinheiro do futebol, tira dinheiro do quadro social e coloca no estádio para mantê-lo, assim como ele está
está razoavelmente bem conservado, a gente mantém. A Arena vai reverter isso. A Arena, Carlos, ela vai produzir recursos para o Grêmio, para o que o Grêmio ponha no seu core, que é o futebol, que é o que o Grêmio trata. Então, quando a gente pensou como é que nós vamos fazer no futuro para o Grêmio se manter, como era no passado, entre os grandes clubes do mundo e poder estar disputando os grandes títulos de novo, que é a ansiedade de todo mundo, né? Nós até saímos da segunda divisão e jogamos uma final de Libertadores no Olímpico, mas foi uma coisa muito eventual, muito esforço, talento do treinador, que era humano, enfim, se conseguiu chegar lá e fomos superados pelo Boca e pelo Riquelme, que tinha um time grande. Mas definir uma estrutura que o time sempre tenha recursos para fazer um time capaz de ser campeão, campeão da América, campeão do mundo, campeão do Brasil, campeão da Copa Brasil, isto você precisa ter realmente recursos no clube que o mantenham sempre com esse nível de competição. O pessoal de televisão diz para nós, a partir de agora, os clubes que têm os seus grandes estádios, as suas grandes arenas, serão os que estarão no topo dos grandes clubes. Quem não tiver com isso não vai estar aí, porque você entra em tudo, no circuito dos shows, no circuito... Veja, agora em dezembro, dia 16 ou 18, não sei bem o dia, vai ter um grande jogo que todos os anos se comemora, ou de 2 em 2 anos no mundo aí, o tal jogo dos amigos do Zidane com os amigos do Romário, etc, etc. Ronaldo, né? Do Ronaldo. Isso vai para a televisão do mundo inteiro, isso faz um grande marketing. Onde é que eles foram escolher? Onde é que tem uma arena para eles, moderna, nova, belíssima? Porto Alegre, Arena do Grêmio. Então vamos fazer o jogo ali. Passa-se a botar a cidade, inclusive, no circuito dos grandes espetáculos, dos grandes shows, né? Coisa que hoje é impossível, é muito difícil, é muito eventual você ter um espetáculo de nível global aí. Então, a Arena, ela é concebida, quando se diz multiuso, é porque ela não pode ser um estádio que vai viver como é o Olímpico, o Beira-Rio, o Maracanã, o Mineirão até aqui, feitos para ter um jogo de futebol por semana ou 2. Isso não sustenta um estádio desse. Então, ele tem que ser autossustentável, ele tem que ser multiuso para ele dar as rendas do seu futebol, como a Arena vai dar, o seu sócio que vai lá, o outro que compra a cadeira cara, o que compra a geral barata. Tem essa renda, mas ele precisa ter a renda da administração, da gestão daquele complexo. Nós fizemos até um programa lá na Arena, né, presidente? E o senhor estava falando, né, que vai ter todo um complexo comercial. Isso não pode depender só de jogos esporádicos, né? Tem que passar o mês inteiro rendendo aquilo. Exatamente. Assim como a gente quer ter lá 2 restaurantes, a tradição da nossa churrascaria, com vidro para o campo, vidro para fora, a gente quer que ela funcione todos os dias, e com intensidade. A gente espera que um gremista que venha do interior chegue em Porto Alegre, na entrada da cidade, e ele tem um lugar maravilhoso para almoçar, para jantar, para comer churrasco, todos os dias, independente do futebol. Nos dias do futebol, ele vai ter o dia inteiro aquilo funcionando. Você senta numa mesa, está olhando o campo, está comendo com teus filhos, teus amigos. Então, ela tem que ser autossuficiente. Tem 3.500 espaços de estacionamento, o jeito vai ter segurança, como você é um shopping moderno, você vai na Arena. Bem, ela passa a poder dar renda para o Grêmio. E o Grêmio, o novo Grêmio, que eu chamo assim, a partir da Arena, ele vai ter uma administração e uma estrutura enxuta. O Grêmio em si não vai cuidar da arena, do estádio, de segurança, de limpeza, de higiene, de manutenção, disso tudo. O Grêmio vai cuidar do seu futebol, que é o que nos move, a nossa paixão. E aí vem ganhar os títulos, ser extremamente competitivo. Vai cuidar do seu quadro social, que é o seu principal lastro, é a base, isso ninguém nos tira, e vai cuidar da sua marca, do seu marketing. Isso é o Grêmio. E a sociedade com a OAS, da qual deve resultar 65% do rendimento disso para o Grêmio e 35% para a Arena durante 20 anos, depois é tudo do Grêmio, além de 8,5 milhões por aí, que anda agora esse valor, como um FII dado ao Grêmio para incentivar o futebol. Esta vai ser cuidada por esta entidade, gestora da Arena, que vai dar frutos para o Grêmio poder ter o seu time competitivo. Então, o projeto Arena não é para fazer um estádio mais bonito, mais moderno, com mais segurança, com mais conforto. Eu até acho que ele vai ser isso na América Latina. Mas é para que esse complexo dê recursos para o Grêmio para que ele possa suportar, estar sempre no topo dos grandes times competitivos. Então, quando tu me pergunta o meu projeto é o projeto que eu e o Luxemburgo fizemos quando ele chegou a Porto Alegre.
quando eu liguei para ele pessoalmente para convidá-lo para vir, que o ano passado, quando eu fiz isso, ele estava no Flamengo, classificado para Libertadores, então tinha compromisso até ético com o Flamengo. Ele veio, nós fomos direto para a Arena, olhamos e ele me disse: presidente, a torcida do Grêmio é uma coisa fantástica e eu quero ela do nosso lado, porque quando eu era treinador dos outros clubes, eu vim aqui no Olímpico e eu vou lhe confessar, eu nunca ganhei uma partida no Olímpico como treinador de visitante. Depois me tocou uma flautinha. Eu também nunca perdi fora. Aí eu me lembrei, a gente se lembra daqueles Grêmio e Palmeiras, né? Sim, lembra? Goleava aqui, tomava goleada lá. Botava 5 aqui, tomava 6-1 lá, e aquela loucura toda. Mas ele disse o seguinte, a torcida mesmo no Olímpico, ela turbina o time do Grêmio, ela tem uma atuação fantástica e ela reúne, por mais que a gente prepare o grupo, o plantel visitante, sempre perturba, sempre inibe. Aí ele olhou e disse assim, mas isto aqui vai estar pronto? Eu digo, não, estou lhe trazendo que nós vamos inaugurar dia 8 de dezembro. E diz, mas se essa arena, com essa coisa maravilhosa, em cima desse campo, portentosa, com 60 mil torcedores do Grêmio aqui, nós não perdemos mais aqui, presidente. Nós vamos botar o Grêmio na Libertadores, eu vou fazer isso com o senhor, e nós vamos jogar Libertadores na Arena no primeiro ano aqui. Não tem como a gente não ser campeão, porque nós não vamos perder jogo aqui. Só equilibrar lá fora que a gente ganha aqui. Então, nos fixamos nisso como projeto, né? E aí que eu fiz o contrato com ele e ponderei, diz, olha, eu gostaria de fazer com inscrito com você até dezembro desse ano, que é o meu mandato, termina aí. Se eu for reconduzido, automaticamente nós fazemos até dezembro de 2013. Nós estivemos juntos agora, antes da pré-temporada para São Paulo, ele fez questão de me chamar para dizer isso. Presidente, mais do que o contrato tem a nossa palavra. Eu estou com o senhor, se for reeleito, nós vamos disputar a Libertadores no ano que vem para vencer aqui na Arena. Eu vou ficar com o senhor, o contrato vai até lá, não importa o que está escrito. Então, a gente fez essa meta quando pensou na Arena. Pensei nisso tudo, me lembrava aqueles jogos do Boca, sai todo mundo aqui, já sabe que aquilo tem um pouco de marketing que eles fazem, às vezes eles botam na torcida deles, não sei se tu já notasse, eles amplificam o som, né? A torcida organizada do Boca, os Barra Brava, eles gritam tudo e os caras botam as amplificações no estádio, multiplica por 3, sabe? O retorno é uma loucura. Pois bem, nós não vamos precisar nem desse retorno na Arena. Se precisar, nós aplicamos neles isso também. Mas, vendo aquele estádio, que você está a 10 metros da marca da Cal, Carlos, já viu como está lá agora que eles começaram a desenhar o campo? Tá, agora a gente não foi de novo. E eles vão colocar, eu vou te convidar para fazer um programa aí depois, que eles vão começar a colocar a grama dentro de 10 dias agora. Né? Vai ter a noção mesmo da aí distância. Tu vai ver onde fica o campo, assim, visualmente. Ele é 10 metros da fila de cadeira. E nas cabeceiras... Uma preocupação que a gente tinha naquela época, e a gente vê todo lado do Grêmio e da OAS andando. O senhor acha que, se a Libertadores, a gente sabe, Libertadores se for pré em janeiro e se for direto é fevereiro. E o entorno ali, presidente, eu não vejo o pessoal se mexer tanto ali, será que eles vão conseguir resolver? Eu te digo assim, só para dar o fecho, quando tu me perguntou qual é o que o senhor pensa para lá, o que nós pensamos é isso, nosso projeto que foi feito lá, sanear o clube, fazer isso, pagar dívida, mas era fazer as condições para o Grêmio poder ter um grande time competitivo. A nossa visão é o futebol, é os grandes títulos, é o que o torcedor quer, é o que nós queremos e que a gente se ressente. O acesso à arena, olha, hoje eu estava vindo para cá, ouvindo no rádio que interromperam a Castelo Branco, a Freeway, para poder fazer as alças da BR-448, que é a estrada do Parque, que vai ter uma belíssima ponte estaiada, aqueles cabos assim, atravessando o rio Gravataí e cai na porta da arena. Então, nós fomos, até a cor daqueles cabos eu tive que cuidar, né? Porque tu vai lá, um bandido, um traíra, bota os troços vermelhos lá no DENIT. Então eu já fui lá e já disse, olha aqui, ó, lá não pode ser vermelho, né? Se não tiver azul, vai ser amarelo, preto ou branco. Se for vermelho, o pessoal vai subir cabo acima e vai limpar, pintar. Então, ela cai ali. Muito a gente em Brasília foi ao DENIT e o Ministério das Cidades, etc., todos os deputados de tudo que é partido querendo ajudar,
Mas os caras, os burocratas do DENIT nos botaram atrás. Nós não podemos fazer nada dentro da área urbana das cidades. Como vocês vão fazer essa estrada? Não teve planejamento de um impacto ambiental na cidade? Vai chegar essa estrada maravilhosa, que é quase uma freeway, e vai chegar caminhão, e ônibus, e carro, e larga ali no Maitá ou na Castelo Branco, que já entope, né? 4 vias, daqui a pouco... E nada, você não se prevê em isso. Não, mas nós não podemos, pela lei, nós não podemos gastar na área urbana, é só o município. Conversa, depois você descobriu que não só eles podem, como eles devem, até 5 quilômetros da chegada de uma via dessas, eles têm poderes e deveres para fazer a mobilidade urbana. Bem, nós conseguimos, verba que foi votada, que os deputados federais, justiça seja feita, se uniram e votaram, eram 30 milhões, nós conseguimos liberação, infelizmente, no fim do ano passado, de 8 milhões e meio, e a prefeitura, lá o prefeito Fortunato, conseguiu botar o restante para fazer as obras lá de 15 a 17 milhões, que é a Avenida Voluntários da Pátria, que é o melhor acesso hoje para chegar lá. Ela chega pelo lado, pela frente, vai se juntar com essa saída da ponte e passa na frente do estádio. Vai ser talvez a melhor maneira de chegar no estádio. Isso está sendo já feito, está implantado, eu já passo por ali, vai ser posto asfalto, vai ser, na inauguração, a melhor coisa, porque a ponte estaiada e a BR-448, que deveria ficar pronta até antes da inauguração da Arena, a gente está chulhando para ela ficar pronta até dezembro do ano que vem. Bom, quando ela ficar pronta, a gente está no DENIT, colocando, e os gaúchos estão ajudando, para que eles possam também botar a verba deles nessa história dos 5 quilômetros diante da estrada. E esses 15, 17 milhões vão servir para esse acesso da Voluntários pela rua da frente do estádio até a J. Renner, e aí por um período, um trecho grande da J. Renner, que na verdade está desapropriada, só tem que duplicar ela em alguns trechos até a Farrapos e dar saída para todo mundo. Esta é a melhor obra. Outra é uma coisa que não é muito difícil, mas não existe projeto, orçamento, que é uma alça saindo. Quando você vai da Castelo Branco, do centro para sair, passa a Arena, você tem uma ida para ir para o aeroporto, né? Para o outro lado, para a BR-116. É só uma alça ali que volta para cair no Maitá, quase junto pelo outro lado da Arena. O dia que tiver esses 2 acessos, bem, aí você tem toda a circulação ótima lá dentro, não precisa mais nada do que isso. Enquanto não tiver isso, quem vem pela Freeway tem que vir até ali a ponte atual do Guaíba, fazer a voltinha por baixo, pegar a Voluntários e chegar na Arena. Na inauguração vai ser uma confusão. Primeiro, quem vem da Zona Norte pega a J. Renner ali, né? Pega a J. Renner, né? Ou pode vir lá pela beira do cais, pela Castelo, mas pega a J. Renner. E quem vem pela Freeway do sentido do litoral, faz isso, vai até a ponte e volta. Quem vem lá de Guaíba, Eldorado, bem, esse ali da própria ponte, ele atravessa e já sai fica mais direto ainda, ele vem de Guaíba, Eldorado, e a Zona Sul, e entra direto na Voluntários, cai no estádio. Então, pelo menos assim, isso está resolvido, né? Bom, nós temos já as perguntas chegando dos nossos internautas. A exemplo dos outros programas, nós não botaríamos no ar nenhum tipo de situação, insinuações ou perguntas ofensivas. Aqui o momento é de se conhecer as propostas e as ideias e depois se decidir. O Junqueira, ele faz uma pergunta no seguinte: o senhor começou o início do mandato com 2 ou 3 dirigentes no futebol, depois adotou o modelo de diretamente com o executivo de futebol. Qual seria a ideia já para essa nova gestão? Vai ter alguém antes do executivo do futebol ou se para tirar de novo? Eu vou lhe passar já 2, 3, daí o senhor já pode emendar. O Leandro, o presidente tem fôlego para um 6º mandato? E se vamos ter novidades nessa gestão? E o Jonas pede para que o senhor fale um pouco dos bastidores ali da Batalha dos Aflitos. Então, são 3 situações já colocadas pelos internautas. Então, a primeira é a questão do futebol. Se vai direto um remunerado, se vai ter um dirigente antes. Nós vamos manter essa profissionalização do futebol com um diretor executivo remunerado. E vou, sim, ter um assessor da presidência do Conselho de Administração, diretamente ligado
para ser uma intermediação entre o presidente aquilo que sempre e a gente chamava de vice de futebol, que na verdade não é um vice de futebol, isso, essa figura não existe, isso. mas alguém... Eu não quero e não aconselho o Estatuto do Grêmio, o outro lá atrás era mais sábio. O vice de futebol e o vice jurídico eram nomeados pelo presidente, os outros eram eleitos. Por quê? Deu insucesso no futebol, sai muito, você não cria uma crise política como sempre acontece. Então você faz uma troca e entra outro. Eu já tive outra vez, mas no passado, o que nós então demos esse título, porque o Estatuto permite o presidente nomear assessores especiais. Esse é um assessor especialíssimo, ele tem os poderes de um vice de futebol. É isso que nós vamos ter. Ele vai ser um interlocutor, porque, cá para nós, a mídia que cobre o futebol, por exemplo, hoje já não é tanto, mas ela não se contentava, e às vezes não se contenta, em ouvir só um diretor de futebol. Eu, quando dei alguns poderes ao Pelaipe, você fala, está autorizado e fala sobre futebol, sobre o time, sobre a partida. Deixa a parte institucional, questão de federações, confederação, juízes, presidentes, diretoria de outros clubes, tu deixa isso com o presidente, que são as relações do Grêmio com isso. E vai falar sobre, vão te perguntar sobre time, sobre o jogo, sobre a tática, à vontade. Fala, tem poderes para isso, para poder tirar do foco que tinha que ser o presidente a falar disso. Mas, por outro lado, se fica só o diretor e o presidente, quando há uma derrota séria ou quando há um problema, o presidente tem que falar. E aí é um desgaste sempre muito grande, porque não pode nem haver a cornetagem. Se num jogo que a gente não ganha, eu não vou lá falar, ele está fugindo quando perde, e eu faço questão de ir falar quando a coisa está ruim. Então, esse homem é necessário, porque o presidente do Grêmio, seja quem for, ele tem que ficar à última instância, ressalvado. Então, essa é a resposta. Vamos manter o executivo, mas vamos ter um vice, um assessor de futebol entre o presidente e ele. Segunda questão. Se o senhor tem fôlego para o sexto mandato, nem sabia que é o sexto já. O fôlego, E as novidades, né? Que o senhor já começou a falar de algumas. Bem, se eu não me sentisse com fôlego, eu não tinha aceito essa coisa de concorrer a uma eleição pela minha reeleição por mais 2 anos. E vou fazer isso porque eu acho que a Arena foi uma coisa coletiva, né? Ela foi construída não pelo Paulo Odoni nem pela OS, ela foi construída pela força, pela tesão, pela paixão do torcedor do Grêmio. Isso é uma realidade, não é uma frase feita. E eu apenas tive um trabalho muito grande junto com o Antonini de coordenar, liderar isso, né? Foi um esforço que a gente teve que fazer muito grande, político no começo, desde que o pessoal da Amsterdã Arena nos procurou propondo esse projeto para o Grêmio, né? E nos convenceu da necessidade disso para o Grêmio fazer o upgrade, entrar no nível das grandes equipes, do Porto, dos clubes ingleses, do Arsenal, etc. Nós começamos um projeto que é o que eu te disse, dia 8 ele não termina, ele começa. Eu me sinto um pouco na obrigação e, ao mesmo tempo, com o desafio de fazer mais esse mandato para completar esse projeto. Eu quero, daqui a 2 anos, vendo a Arena, a Mil e o Grêmio com uma equipe poderosa, competitiva, com um título na mão. A gente preparou isso. Então, eu me sinto com essa disposição, tenho um pacto com o treinador que eu reputo de primeiro nível, né, que tem sido uma grata surpresa para nós gremistas, que é o Luxemburgo, e de outro lado, não me sinto ainda jovem o suficiente, sou um homem velho, com experiência, mas me sinto jovem o suficiente para aceitar isso. Então, isso também fica respondido. A terceira, que você me perguntou, o Jonas pediu para o senhor falar alguma coisa da Batalha dos Aflitos, porque até veio algumas imagens. Batalha dos Aflitos. Teve um momento que eu não... Sempre vai ser recorrente quando o senhor estiver presente, eles vão recorrer à questão da Batalha dos Aflitos. Teve um momento que eu não podia falar de Batalha dos Aflitos, porque se o time estava meio mal, eu falar em Batalha dos Aflitos parecia desculpa, né? Aquela história que o ex-presidente Flávio Albino falava do site, do ônibus, do não sei o quê. Então, o time entrando pela segunda divisão adentro e a gente enaltecendo as outras coisas. Eu tá perdendo e eu falar. A Batalha dos Aflitos, para nós, foi, para mim, uma coisa muito marcante, porque aqueles minutos que aconteceram entre
a marcação do pênalti e aquela série de expulsões, a sensação de que nós estava o risco enorme de que ia sair pelo ralo todo o esforço do ano inteiro para reunir um grupo de jogadores razoável, não tinham técnica nenhuma mesmo. O time era muito ruim, tecnicamente, e muito bom de caráter. Tinha um jogador fora de série, né? Que aquilo ali era o Anderson. Bom, eram 2 meninos que estavam ali. E o Lucas, são 2 assim que dá para se dizer. Quando nós terminamos o jogo, nós tinha 3 guris no time, tinha 7 jogadores, um pênalti contra, e tinha 3 meninos ali que não tinham 18 anos. 2 que não tinham 18. O Anderson e o Lucas Leiva. Você dá conta que naquele time de 7, 2 eram os guris, quer dizer, aquela fumaceira em cima do Grêmio, eles não tinham experiência nenhuma, os guris estavam ali. E foi com o talento do Anderson e o desaforo do moleque que a gente fez o gol para aliviar mesmo, né? E o Galato era o terceiro, que era jovem, que também nunca tinha jogado de titular, estava no golo, e a gente aguentou aquilo e saiu. Aquele negócio deu uma repercussão no mundo inteiro, todo mundo usa aquilo, usou na internet, os dirigentes dos outros clubes, os treinadores brasileiros pediam, ele é um presidente do Fluminense, o Orcades, me dizia, presidente, eu vou subir, ele estava na aflição que ia cair o Fluminense, eu vou subir hoje, última chance, lá para Petrópolis, onde está, eu vou junto o seu DVD da Batalha dos Aflitos, para mostrar para os caras que não está perdido, que tem chance, que nós podemos, que tem que ter a determinação que o Grêmio teve. Todo mundo usou isso, né? E acho que ficou uma marca muito forte no Grêmio sobre esse negócio. Bom, é título da segunda divisão, eu não digo que aquilo é título do futebol, que possa ser ostentado o campeão da segunda divisão, mas o campeão da garra, da determinação, da imortalidade, que ficam bravos de falar na imortalidade, mas é marca do Grêmio também. Quem é gremista tem que ter orgulho de dizer, sim, lá no Grêmio tem imortalidade, lá no Grêmio tem isto. Então a Batalha dos Aflitos, para mim, emocionalmente, me marcou muito, muito, desculpe, olha, é demais o que eu passei, aqueles 20 minutos, digo, isso vai pelo ralo, e o Grêmio não sai mais desse buraco. Se continuasse na segunda divisão mais um ano, não teria a renda da televisão, Carlos, não teria como manter um time. E lá, quando nós começamos a fazer o que o Mário Sérgio chamou um catado de jogadores, nós passamos vergonha porque os jogadores não queriam vir para o Grêmio. O Hugo, que estava no Caxias, que veio, não quis vir para o Grêmio. Não vou, está na segunda divisão e não paga ninguém. Era a imagem que a gente tinha. Então, tu imagina se continua na segunda divisão. Eu não sei o que ia acontecer com o Grêmio, né? É como o Túlio Macedo, que estava lá e que me ajudou na parte financeira toda para a gente manter aquilo, pagando mal, mas pagando em dia aqueles caras do futebol, né? O Túlio, quando deu aquele pênalti, tudo, ele saiu pelo Menino Deus lá caminhando, ele disse que não sabe por onde andou, e que quando ele se deu conta, ele parou, ele estava do lado de uma árvore, debaixo da árvore, e olhando, e era a casa lá que ele tinha vivido quando era guri, etc. e tal, e aí ele foi saber do resultado. Que coisa. Negócio de louco, né? Então a Batalha dos Aflitos é isso aí. Vou contar o que antes? Não dá para contar nada. Os caras nos atacaram com bombardeio de bomba pela beira do mar, com coisa, brigadiano segurando, os jornais de Pernambuco botando todos os dias, faltam 6 dias para Pernambuco voltar, coisa, estavam unidos, né? O Santa Cruz e o outro. Santa Cruz deu volta no gramado com a taça campeão, aí nós fizemos contas, teve que devolver a taça. Quer dizer, teve tanta coisa naquilo, e cada gremista se lembra de onde é que estava naquele dia. Como ele ficou revoltado na hora que houve aquelas expulsões, deve ter anarquizado. Essa diretoria de M, esse time é o retrato dela, foi tudo para baixo, não vale nada. Saíram para a rua, vão embora. Voltou tudo correndo para festejar o inacreditável, né? Um peão meu tem uma propriedade rural lá em São Borja, com a minha mulher, eu adoro aquilo. É um peão meu, é gremista fanático. Às vezes ele sabe mais coisas. Eu saio de carro para chegar lá, é 600 quilômetros, chego lá, ele sabe mais do que eu sobre o Grêmio. Ele ouviu alguma novidade aqui. Ele diz, contrataram o fulano. Eu digo, foi? O presidente não sabe. Ele no dia, rapaz, estava vendo na televisão, no galpão, com a imagem ruim, mas vendo, quando deu aquele negócio, e pênalti, aquelas expulsões, o cara largou tudo, foi lá ver, buscar a vaca para tirar leite no outro dia, não sei o quê. Aí a filha dele entregou ele, diz que ela ficou no galpão espiando a televisão e viu o Galato atacar o pênalti e o outro, o Anderson, fazer o gol.
E aí ela correu lá para as mangueiras para chamar o seu Franklin. Digo, olha, fizemos gol. E ele pensou, gol de quem? Gol do Náutico, né? E aí, quando ela disse que era do Grêmio, ele largou tudo, largou vaca, largou aquele troço correndo, correu para ver, porque não acreditava, queria ver na televisão se era verdade. Quer dizer, aquilo atingiu todo mundo de um jeito, né? E não podia ser de outra forma, aquilo ali realmente é uma exceção, né? Tomara que o Grêmio nunca repita aquilo de ir para uma segunda divisão. Eu me prometi isso, o dia que eu posso estar não sei aonde tiver essa ameaça, eu vou entrar correndo aqui, brigar com quem quer que seja, mas não vão deixar. Não vai. A arena, os recursos, o tamanho que o Grêmio vai ficar, não cai mais, não tem jeito. A última ainda, antes da gente ouvir a enquete que a gente fez as entrevistas, o Marcos Almeida ele pergunta se no período da gestão do Duda, 2007, 2009, o pessoal continuou pagando o condomínio ou se houve um período? Pagou. Quer dizer, a coisa foi... Pagou. O Duda continuou pagando e houve até uma coisa, ele fez antecipação de receita, né? De televisão, que a gente quando pegou não tinha, tinha alguma dívida bancária, que foi o que eu tentei pagar logo, mas ele fez questão de pagar o concurso de credores trabalhistas. Então foi uma ideia que, independente da gestão, foi mantida. Ela continuou por todos. Isso é fundamental. Mas se perdesse a credibilidade naquele momento... Isso, é para o clube ter a credibilidade. Então tem que fazer justiça. O Duda pagou, que ótimo, não tem nenhum reparo a isso. Ao contrário, reconhecimento. Uma pergunta da Luciane Valente, não sei se eu tenho essa resposta, gostaria de saber do Paulo Odoni se os sócios irão ter que pagar o ingresso para o jogo inaugural festivo, se isso já está decidido, se não está. Já sei, já me avisaram, várias pessoas estão perguntando. Que está rolando na rede social, que o pessoal está preocupado ou indignado, não sei com isso. Pelo menos os que migraram, né? Que eu acho que ela está querendo saber. Assim, Carlos, o Grêmio, a gestora da OAS, quer fazer do empreendimento, porque custou 700 milhões aquilo. Então vai fazer uma inauguração para não botar defeito mundial. Vai ser televisionada para o mundo inteiro. Vai ser um super espetáculo, a gente considera assim como uma abertura de Olimpíada. Na proporção para o Grêmio é uma coisa excepcionalíssima. Então, hoje está contratado um coreógrafo que está fazendo o espetáculo que vai ter durante a tarde toda lá, para quem estiver lá e para quem vê na televisão, é o cara que fez as Olimpíadas de Londres. É o cara que é coreógrafo da Rede Globo. É o que é reputado como o profissional mais competente e especialista nisso. Tem uma outra profissional, que é uma mulher lá, que faz a coisa do show também. Ela está fazendo os desenhos dos troços, está todo mundo correndo, encomendando. Tudo isso para ser uma coisa de primeiríssimo nível. Mais a vinda do Hamburgo, que só ela vai nos custar 800 mil euros, isto torna o espetáculo grandioso, digno, maravilhoso para o mundo inteiro, vai botar o Grêmio lá em cima, a arena lá em cima, isso vai nos dar retorno, mas vai sair caro. Então a gente está fazendo lá um esforço para orçar, ainda não terminou o orçamento do que é o custo total, para ver o que a gente pode dar, todas as prioridades para os gremistas que querem migrar. A rigor, a migração é a partir de janeiro, até dezembro. Sim. Ainda nós estamos com o nosso Olímpico e aí é que vamos depois entregar para eles, recebendo a arena. Mas nós queremos dar todos os direitos e preferências que podemos dar para quem honrou o Grêmio, vai continuar prestigiando com cadeira, com camarão, não importa com quem. De repente até um preço diferenciado, então, quem migrou uma coisa ou quem não migrou. Então a gente está examinando, querendo fechar o orçamento para poder decidir como é que fazemos isso. Ajudamos e contemplamos quem acreditou e migrou e ao mesmo tempo se possa cobrar para pagar o show, que a gente não quer, não quer cortar o show muito, eu quero deixar um espetáculo. Sim, até porque é um evento, né? Não é só uma questão da ocupação ali dos 45 para cada lado, é uma coisa muito mais festiva. Né? Vai caber 60 mil pessoas ali dentro, mas vão assistir milhões de pessoas, né? Milhares no Brasil e fora do Brasil. Agora tem uma outra situação que daí sim eu mesmo fiquei em dúvida, porque nesse caso não há dúvida, porque a gente não está indo ali só como a gente iria no Olímpico ver um jogo, uma outra atração. Isso. Mas o Pelaipe deu uma declaração a gente não sabe, né? Se o Grêmio chegar lá na final e o jogo for na arena, daí é jogo que a gente poderia estar vendo no Olímpico. Se trocar para lá, eu acho que o sócio daí teria o direito, não sei, ele pergunta. Então, olha aqui, isso é ótima essa colocação. Eu me preocupei, conversei isso com o Pelaipe, conversei com o Luxemburgo. Vem cá, mas nós vamos ficar
nos dedicando fortes nas duas competições, Campeonato Nacional e Sul-Americano, tese do Luxemburgo. Nós temos duas vias para alcançar o nosso objetivo, que é inaugurar a Arena com o Grêmio na Libertadores. Não é esse o objetivo? E está lá, até critico, ele devia dizer sempre nem isso. É para ser campeão brasileiro. Não, a gente pretende, se puder ser campeão brasileiro, se puder ser campeão da Sul-Americana. Eu digo, mas não vai nos fatigar os esforços, dividir. O Lucha acha que a gente consegue, que vale a pena, e o espírito de entrega que tem o grupo e etc., a gente pode disputar as duas, com chance nas duas. Quando saiu o sorteio e a escolha dos locais e das datas, está tudo premeditado, com números das chaves, letras. Se verificou que se o Grêmio chegar na final da Sul-Americana, essa final será no estádio do Grêmio, no dia 12 de dezembro em Porto Alegre. Onde é que tu acha que nós vamos fazer esse jogo? Nós vamos fazer na Arena e aí em regime de nosso torcedor, nosso sócio e tudo. Aí é o Grêmio, aí não é um show excepcional de inauguração. Tá? Eu acho que esse esclarecimento é importante. Depender se nós tiríamos direito de ir no Olímpico, se fosse lá... Toda a vida. Aí vai para lá porque é um título que o Grêmio não tem dentro do estádio, será a primeira partida oficial dentro do time. Bem, nós vamos antecipar e vamos botar todo mundo lá dentro. Então, por favor, compreensão para o festival da inauguração da Arena, que é uma coisa excepcional, cara. Se o Grêmio for a final do Sul Brasileiro, nós vamos jogar lá com os sócios já com pleno direito lá. O cara que não paga nada, né? E os que pagam vão pagar, vai custar um bom ingresso, porque nós vamos lotar aquilo se jogar a final lá, imagina, primeiro jogo. E depois sim, depois tem jogo que é espetáculo, não é do Grêmio, é da Arena ainda, que é dezembro, que é o Grêmio, é o jogo dos amigos do Zidane e do Ronaldo, né? Aí é diferente, é um show, enfim, é marketing. Vamos passar então para o presidente a enquete do desejo dos torcedores para que ele tenha oportunidade depois de responder.